Uma das informações que talvez a gente entenda errado, né, muitas vezes, é o que a natureza dá às coisas. Na verdade, assim, a gente pode olhar por um aspecto onde a natureza dá. Sim, a árvore ela dá frutos em abundância, os rios dão peixes em abundância, mas veja bem, a natureza ela não dá nada na mão de ninguém. Nem da própria natureza ela dá. Os animais, por exemplo, que querem alguma coisa, eles têm que ir em busca daquilo. E nós é a mesma coisa. Uma frase que eu acredito que resuma muito bem isso é: a vaca ela não dá leite. Ela não dá leite. Ela não pega, tipo assim, o balde de leite e dá na sua mão, correto? Para você ter leite, você tem que fazer todo um trabalho, né? A maioria das pessoas que vão lá ordenhar a vaca, elas têm que acordar cedo, ir lá, ordenhar a vaca e dar um trampo lá, ficar ordenhando a vaca para poder encher um balde de água e ter o seu leitinho. Vamos botar nesse aspecto, né? Hoje em dia a gente vai no mercado e compra, mas ainda assim você tem que ir no mercado comprar, compreende? Então você não recebe nada assim de bandeja. Dessa forma, a gente compreende que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente começa a compreender que a gente precisa fazer a nossa parte, né, a gente começa a ter uma maior aceitação da vida como ela é. Então a gente entra menos na ilusão, menos na frustração. A gente começa realmente a estar percebendo a parte que a gente precisa fazer para ter aquilo que a gente precisa. Quando a gente olha isso na natureza, por exemplo, né, principalmente nos animais, você vai perceber que assim, por exemplo, os animais carnívoros, eles vão atrás da sua presa. Eles precisam ir atrás da sua presa para poder comer, né? E aí, algumas presas, apesar de elas serem, vamos dizer assim, mais frágeis, elas correm, elas se escondem. Então, o predador ele tem que ser mais rápido que a presa muitas vezes. Ele tem que ser astuto para se esconder lá e saber a hora de atacar, a hora de estar partindo para cima, né? Algumas presas também são umas presas mais fortes. Elas se defendem, elas chegam junto e atacam de uma certa forma para se defender, muitas vezes machucando o predador. Então há uma luta ali, né? Há uma troca de energética, há um esforço, digamos assim, uma dedicação. Ele quer aquela presa, ele se dedica a conseguir e ele vai lutar por aquilo que ele quer. A gente começa a entender que aquilo que a gente quer, aquele que é o nosso objetivo, a gente tem que estar colocando uma energia, a gente tem que estar indo atrás e muitas vezes a gente vai ter que, sim, lutar para conquistar aquilo, porque em vários momentos a gente vai receber defesas ou ataques do tipo, né? Olhando para um aspecto da nossa vida, por exemplo, essa questão é bem interessante. Você fala assim, Magno, mas como é que eu vou atacar e vou me defender? Veja bem, se a gente olhar, por exemplo, no aspecto da internet, a gente coloca um conteúdo na internet, algumas pessoas vão estar junto, pô, gostei, parabéns, boa iniciativa, maravilhoso o seu curso, né? Outras não, outras vão te atacar, outras vão nos atacar, vão começar a falar mal, vão falar que você não sabe o que está falando, vão falar que seu curso é ruim, que aquilo que você está, né? Elas vão atacar e você tem que saber tá bem, tá íntegro naquilo que você quer, no seu objetivo, para que você possa pelo menos saber se defender dessas pessoas. Isso, né, na internet, mas no dia a dia também, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma crença diferente da maioria das pessoas, eu sou xamã, eu gosto de me conectar com a natureza, né? Sou xamanista, pratico xamanismo, vou me conectar com a natureza, vou saudar o Pai Céu, vou saudar a Mãe Terra. Aí vem as pessoas, por exemplo, que não compreendem isso, e, cara, você tá maluco, tem nada a ver isso não, o negócio é, por exemplo, ir para a igreja. Você não precisa atacar aquela pessoa, compreende? Ela tá dentro das crenças dela, mas você tem que saber se defender para que aquelas crenças não te prejudiquem, não te façam mal, né? E nem leve você para um caminho que não é seu. Você tem que saber estar ali firme e forte dentro daquilo que você quer praticar, daquilo que você quer vivenciar. Então a natureza ela nos ensina muita coisa. Isso tudo que eu estou passando para vocês, vocês vão começar a observar assistindo cada vez mais esses documentários da vida animal, da vida selvagem, que traz justamente esses aspectos. Um outro exemplo também são os animais herbívoros, né? Por mais que ele não tenha que caçar o alimento dele, nem sempre conquistar o alimento, né, as plantinhas, por mais que tenha em todo lugar, nem sempre é fácil. Primeiro porque, veja bem, se ele tem lá os predadores,
ele tem que estar atento para todo e qualquer predador. Então não é só ele chegar lá de boas, né, no verdinho e comer. Segundo ponto é que ele vai estar indo atrás do alimento que vai estar trazendo os melhores nutrientes para eles. E nem todo nutriente, nem todo alimento, né, é fácil de conquistar. Por exemplo, se você tem uns coquinhos que tem uma casca dura, para que você possa comer aquela casca, o que está dentro da casca, você tem que quebrar aquela casca. Os animais também têm que quebrar aquelas cascas, por exemplo. Não é só a gente, não. E dá trabalho. Você vê aí, por exemplo, os animais, os macaquinhos e as araras, por exemplo, se utilizando, digamos assim, de ferramentas para estar quebrando aquela casca e estar comendo aquela amêndoa que está ali dentro. Por quê? Porque aquilo traz o maior nutriente para eles. Eles vão ter que ter trabalho para conquistar. Né? Um outro ponto é que às vezes o alimento daquela região está meio escasso, seja por causa do inverno, seja por causa de outros motivos, então eles têm que ir em busca de outros locais com alimentos mais ricos para que eles possam estar sobrevivendo. Né? Então, para você ver, entender que de certa forma a natureza não dá nada. A gente tem que estar sempre fazendo o nosso movimento, o movimento de um aspecto amplo para a gente estar conectando com a natureza, estar aceitando a vida como é e estar conquistando os nossos objetivos.